Ao longo dos anos, as farmácias brasileiras têm se tornado hubs de saúde, beleza e bem-estar. E para acompanhar esse novo momento, o layout do canal também precisa ser repensado e atualizado. Para falar mais sobre o assunto, convidamos para o Guia da Farmácia Séries, nesse especial sobre farmácia do futuro, a arquiteta e design, fundadora da Campoy Arquitetura e Consultoria, Annelise Campoy, para mostrar de que forma as farmácias precisam transformar seus ambientes para traduzir esse novo momento do canal. Annelise, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso estúdio. E eu queria começar pedindo para que você fizesse sua análise sobre como a transformação das farmácias em hubs de saúde, beleza, bem-estar, indo muito além do negócio tradicional da farmácia, tem pedido uma adaptação do layout desses estabelecimentos. Oi, Kathleen, é um prazer estar aqui, principalmente falando de algo que eu gosto, que eu estudo, que me aprofundo muito sempre. Para falar dessas adaptações de farmácia em centros de saúde e bem-estar, a gente tem que vir falando de comportamento de consumo, de comportamento do consumidor. Isso vem se intensificando a mudança desde a pandemia, né? Então, a pandemia ocasionou em todos nós uma mudança muito grande, principalmente nos cuidados, né, de saúde e bem-estar. E cuidados de saúde e bem-estar não só físicos, mas mentais também. E a farmácia hoje, ela precisa ser esse centro de acolhimento. Como as pessoas estão com características cada vez mais de solidão, que veio da pandemia e foi intensificado isso, nós temos aí momentos de policrises. O que significa isso? Cada vez mais, né, a gente saiu de uma pandemia, entra em período de guerra, sai, escassez de produtos, problemas ambientais, enchentes. Então, a gente vai ter esse sobe e desce sempre constante, a gente vai conviver com essas policrises, elas não vão parar. Isso afeta a nossa saúde física e mental. E quando a gente vem para as farmácias, elas não devem ser mais apenas um depósito de produtos, onde você tem gôndolas e apenas produtos. Afinal, você pode pedir isso, né, online. Você pede, chega na sua casa rapidamente. Ela deve ser o oposto, né? Ela deve ter produtos, sim, mas ela deve ter espaços que acolhem, né, esse consumidor. Então, ela mudou totalmente, né, o foco de como receber esse cliente, né, de uma forma diferente e humanizada. E como que a farmácia pode traduzir no layout toda essa versatilidade que ela tem hoje, como você comentou, de trazer serviços ou soluções de bem-estar, de beleza? Como que a farmácia mostra essa versatilidade dentro do ponto de venda? Olha, as farmácias, elas devem ser pensadas de uma forma flexível e trazendo aí alguns elementos. Eu dou alguns exemplos. Por exemplo, uma área de boas-vindas no início da farmácia, onde ela vai ser direcionada ali para ambientes. A gente está falando de espaços, de centros comunitários, de workshops que sejam flexíveis. Não que você deixe um espaço somente para isso, mas espaços onde você vai trazer especialistas de saúde, trazer assuntos de prevenção. Você vai ter a área dedicada ao beauty, né? A área de cosméticos que cresceu muito, principalmente, né? Elas vão na farmácia não apenas para ver produtos. Eu mesmo vou para ver produtos de cabelo, de pele, de maquiagem. Então, tem um espaço dedicado que as pessoas possam, que as mulheres possam provar esses produtos, testar a pele, testar o tipo de produto. A questão do atendimento na farmácia também é muito importante, que os profissionais sejam ali especialistas. A gente fala de um personal training de saúde. Não apenas farmacêuticos que estão ali para vender produto. E, na verdade, para acolher, para ter serviços. Então, o layout tem que abrigar isso. Espaços para ouvir as pessoas, né? Então, não apenas balcão de pé, você está ali e pede um produto, mas espaços, por exemplo, como mesas. Eu vou mostrar isso muito, esses exemplos na palestra que eu vou dar aqui na Bradilam hoje. Exemplos gráficos, exemplos práticos no mundo inteiro, na Itália, Arábia Saudita, Estados Unidos. Exemplos que foram aplicados e traz resultado para o consumidor e também resultado para o farmacêutico, para as redes de farmácia, trazendo aí resultados em vendas, né? Porque quando você tem um ambiente que te propicia você se sentir bem, né? Você volta nele e você consome. Então, muitas vezes a gente nem lembra o que comprou, mas a gente sempre vai lembrar como se sentiu. E, Annelise, falando ainda sobre
conceitos que estão muito fortes hoje na farmácia. A gente vê que a humanização é um deles. Apesar de estar já deveria estar no DNA de todas as farmácias, né? Que é o acolhimento, a empatia. Como que isso também pode ser traduzido no ambiente do ponto de venda? Olha, a gente fala aí desde cores, né? Então, quando a gente trabalha aí humanização de layout, a gente começa falando em atmosfera. Qual é a atmosfera que a gente vai criar? Então, a gente vai falar em sentidos, né? Visão, tato, olfato, paladar e audição. Muitas vezes a gente está acostumado a ver farmácias que elas são muito iguais, né? Você atravessa a rua, às vezes tem 2 marcas de farmácia e você não identifica a personalização dela, você não identifica qual é a identidade dela, porque elas são muito parecidas, de cor muito clara, as gôndolas sempre brancas, tudo muito branco, mas isso pode ser diferente. Quando a gente fala de humanização, a gente fala de trazer elementos, né, que vão aguçar a visão, o tato, o olfato, o paladar, a audição. Por que não ter ambientes em farmácia que sejam aí valorizando, por exemplo, o local onde ela está? Então, eu vou mostrar exemplos hoje também na palestra, né, de espaços onde você tem ali fotos do local, história daquele local dentro da farmácia, cores diferentes, aconchegantes, espaços de café, espaços de acolhimento, mesas e cadeiras para sentar, espaços para acolher as pessoas e tudo com uma ambientação muito mais humanizada, né? Então, a gente pode trazer isso no layout da farmácia. É só mudar o mindset, né? Que eu acho que tem um mindset, tem uma tendência muito forte das farmácias serem todas iguais, o mesmo modelo, e não precisa, né? Na verdade, não, porque você nunca vai identificar, né, a diferença. Você falou, comprar alguma coisa, eu paro em qualquer uma. Sim. Né? E é diferente de você se sentir bem naquele espaço, você ter um profissional que tira suas dúvidas sobre determinado assunto, ou que você tem ali encontros da comunidade. Como as pessoas estão cada vez mais sós, se sentindo a solidão, você precisa acolher essas pessoas e ouvir essas pessoas. A gente também está na era da raiva, né? Nunca as pessoas sentiram tanta raiva, que foi ocasionada justamente por esse isolamento. Então você vê, por exemplo, brigas em avião cada vez mais constantes, brigas nos aeroportos, as pessoas sendo tiradas de avião. Isso a gente está falando de era da raiva. O que contrapõe esse elemento da raiva? É justamente o oposto. Quando eu trago esses centros comunitários dentro da minha farmácia, espaços de workshops, espaços de acolhimento, onde eu vou envolver esta comunidade, né? Eu vou opor isso, né? Em vez das pessoas sentirem raiva, elas vão se sentir acolhidas. Em vez delas sentirem dúvidas, inseguranças, elas vão tirar essas dúvidas com esses profissionais. Elas vão ter palestras, por exemplo, de prevenção ao câncer às mulheres, de repente, né? Ou a questão de pressão, né? Como controlar a pressão, alimentação, tudo isso pode ser trazido aí para a comunidade, né? E, Annelise, outra necessidade aí dos clientes, isso é no varejo em geral, né? De se sentir único num ponto de venda, de ter a sensação de que aquilo foi feito para ele. Personalização. A personalização, exatamente. Isso também dá para trazer isso para o ambiente de loja? Com certeza. Como a gente está falando aí que hoje, né, nós temos a tecnologia ao nosso favor, a gente tem que utilizar ela, né? Inclusive inteligência artificial. Quando a gente tem dados, né, cada vez mais as redes de farmácia, mesmo as pequenas, dá para pegar os dados, né? Quem são as pessoas que consomem? E elas serem tratadas de forma única. Eu ouvi um podcast muito interessante do Walter Longo, que ele fala que nós estamos saindo da Idade Média para entrar na Idade da personalização. O que isso significa, né? A Idade Média era onde se pegava a média de todos esses assuntos. Então, você, falando no setor farmacêutico, a região aqui é média de uma idade X, de um público de média tanto. Hoje a gente não está falando mais de média. Hoje a gente consegue saber quem é o indivíduo, né? E através desses dados a gente pode personalizar esse atendimento. Mesmo a personalização dentro da farmácia, mesmo se a gente esquecer os dados, né? Por exemplo, você quer ser atendido de uma forma personalizada. Então, quando você entra na farmácia, ter um espaço para acolhimento, ou seja, uma sala, vou mostrar esse exemplo na palestra também, salas mais separadas ali para ele ser recebido, para o cliente ser recebido, e você entender qual que é a necessidade dele. Além disso,
na análise de beleza, por exemplo, no setor de cosmético, de beauty, ter cada vez mais equipamentos que ele vai personalizar o que você precisa. Então, ele vai olhar a sua pele, qual o seu tipo de pele, a mesma pele, a minha pele não é a mesma que a sua, né? Então, assim, qual é a característica da minha pele? O que produtos ela precisa? Meus exames, por exemplo, tem muitas farmácias hoje que já oferecem exames personalizados, né? Então, você ter exames, ou que você traga exames, qual é o tipo de vitamina que eu preciso, qual é o tipo de suplemento que eu preciso, né? Tudo isso vai trazer o seu atendimento não pela média. A gente sai da idade média, como diz Walter Longo, e entra na era da personalização, onde eu, você somos pessoas, né? Que têm que ser ouvidas e têm características diferentes, né? Tá, e pensando numa farmácia que tem todos esses elementos, Annelise, falando de humanização, personalização, um ambiente único, como que tudo isso ele pode traduzir numa resposta na hora da compra, na decisão da compra? Como que isso influencia o consumidor a comprar ou não naquela loja? Totalmente, né? Porque quando a gente fala aí de compra, a gente fala do emocional, né? Muitas vezes a gente compra, a gente tem 30 mil decisões diárias aproximadamente. Dessas 30 mil, a gente tem 97% emocionais. Então, a compra é emocional. E quando você vai num ambiente onde você é acolhido, onde você se sente bem, o resultado de compra é muito maior, né? Então, você vai comprar feliz e você vai voltar, não só a compra no momento, mas a frequência com que você vai frequentar aquele lugar. Você não vai trocar uma farmácia pela outra simplesmente pelo produto, né? Porque ali você é melhor atendido, porque ali sabem as suas necessidades, você tem um ambiente você ser bem recebido, né? Então, tudo isso influencia na nossa compra. Afinal, a gente compra pelo emocional, né? E, Anne, pensando no nosso episódio aqui de hoje, que é Farmácia do Futuro, você, inclusive, voltou do Japão, né, Ana? Pensar em futuro agora eu acho que está mais fácil para você. Falando sobre tudo isso que a gente comentou, como você vê as farmácias, os pontos de venda, o layout da farmácia daqui a alguns anos? Você vê algumas tendências despontando, alguns elementos que vão fazer parte aí do ponto de venda? Sim, eu vejo aí 2 contrapontos, né? A gente tem aí uma Parafarmacie e Beauty que acabou de abrir da Amazon na Itália, em Milão. Inclusive, eu vou estar lá mês que vem, vou ver pessoalmente. Eu trago aqui na farmácia o vídeo, mas eu vou ver pessoalmente em Milão mês que vem. A Amazon trouxe toda essa expertise dela, desse marketplace, porque para ela vende muito no online, ela tem esse marketplace na mão. E a partir do momento que ela cria uma Parafarmacie, que ela chama uma para a farmácia, porque é uma farmácia que não vende todos os medicamentos, mas ela é focada em beauty, na parte de cosméticos muito forte, e em medicamentos que você não precisa de prescrição médica, né? Então, suplementação, remédios para gripe, tudo isso ela tem. Mas a partir do momento que ela traz ali uma farmácia, uma parafarmácia e beauty, focada em dados, onde você também tem, por exemplo, tem um bar de beleza, onde você é analisado sua pele, é analisado todas as características com inteligência artificial, inclusive, né? Então, ali vai fazer um diagnóstico gratuito da sua pele, quais são os produtos para você, tudo muito touch points imersivos, então tudo com muita tecnologia. Eu vejo isso da Amazon, então muita tecnologia para nos ajudar, né? Para trazer mais informações para o consumidor, melhor atendimento, mas tendo um contraponto também com a humanização. Porque o ser humano, quanto mais tech, né? Quanto mais tecnológico, mais touch ele precisa. Tem uma frase que diz, né? Quanto mais tech, mais touch. Então, quanto mais tecnologia, você precisa do contraponto da natureza, dos espaços mais aconchegantes. Então, eu vejo também espaços utilizando a biofilia. A biofilia é o amor à vida. Então, muito verde, iluminação natural, né? Mobiliários aconchegantes, com madeira. Espaços aí que tenham, por exemplo, imagens, né, da região, história da região. Então, contrapor a tecnologia e a humanização, eu vejo isso para o futuro. Porque as pessoas, para elas se sentirem bem, elas precisam disso, né? Que a tecnologia não esteja só a tecnologia, mas que seja humanizado o atendimento, que os espaços sejam humanizados. Então, eu enxergo isso para o futuro, né? Com todas essas tendências que a gente está vendo, esse contraponto entre tecnologia e espaços humanizados com elementos naturais, com iluminação natural, né? Com tudo isso para que as pessoas se sintam bem lá dentro.
Ana, muito obrigada pela sua presença aqui no Guia da Nada. Farmácia. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre os novos rumos da farmácia, o futuro do layout, do ponto de venda, assista a nossa série completa. Até a próxima!